Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Gabriela. Pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. A live de hoje tem um tema muito especial. Por quê? Porque fazer pães sem glúten para muitas pessoas é um grande desafio. Para mim foi, lá no início, acertar o meu pão sem glúten, fazer com que ele ficasse leve, fofinho, úmido, né? Não esfarelasse, foi um desafio. E eu tenho certeza que para muitas de vocês também, ou foi ou ainda é, né? Se você está começando agora. Então, o intuito da live de hoje é mostrar para vocês alguns pontos que vocês precisam observar durante o preparo da massa, né? Na escolha dos ingredientes que vão favorecer essas características de leveza e fofurice, né, de maciez nos pães sem glúten, tá bom? Essa live é um pequeno resumo do meu método. Então eu vou explicar para você o seguinte. O meu método é baseado em 3 pilares. O pilar conhecer é o pilar número 1, o pilar organizar, o pilar número 2, e o pilar executar, que é o pilar número 3. Então, baseado nesses 3 pilares, você consegue desenvolver, né, fazer seus pães e bolos perfeitos sem glúten. Dentro do primeiro pilar, que é o pilar conhecer, eu englobo todos os fundamentos, tudo que você precisa ter de base teórica para poder executar as suas receitas de maneira a acertá-las. Esse é o método que está dentro do meu curso e que é utilizado pelos meus alunos e minhas alunas. Então, com esse método, eles conseguem fazer os pães e bolos perfeitos sem glúten deles. Então, essa live é um resumo desse método, tá bom? Para que você consiga obter esse resultado de pães e de bolos, no caso aqui são pães, né? Mas também aplica para bolos, tá? Para pães fofinhos e leves, você precisa observar algumas coisas. Primeiro, é muito importante que você conheça os ingredientes, conheça as funções que eles agregam às receitas, né? Quais são as características que determinado ingrediente proporciona para minha receita de pão. Isso é de suma importância. Dentro dos ingredientes, existem alguns que são muito importantes para definir essas características de leveza e fofurice dos pães, tá bom? Para que eles fiquem leves, fiquem fofinhos, fiquem macios, você precisa observar alguns cuidados quando a gente fala do mix de farinhas. O mix de farinhas é o nosso ingrediente principal, né, dos nossos pães sem glúten, porque eles vão em maiores proporções, porque é a partir dele que nós vamos derivar os demais ingredientes quando a gente está criando a receita. Então, o mix de farinhas, ele é determinante, é o único quase que determina, mas a gente tem outras coisas também. Mas ele determina sim se o seu pão vai ficar leve, se fica fofinho, se fica duro, se fica esfarelando, tá? Quando você sabe combinar as farinhas corretas nas proporções adequadas, você consegue obter pães fofinhos e leves. Então, aqui no mix, algumas coisas que vocês precisam observar. Vamos dizer que vocês querem fazer um pão de hambúrguer. É muito importante que quando você vai pensar em fazer uma receita, você tem que pensar qual é o resultado que eu espero daquela massa. Qual é o tipo de pão que eu tenho quando eu uso esse tipo de receita. Exemplo. Quando você está fazendo um pão de forma, né? O pão de forma, quais são as características dele? São pães mais úmidos, né? São pães que crescem dentro de uma forma, ou seja, não são modeláveis, que precisam crescer sozinhos dentro de uma forma maior, né? Então, tudo isso a gente precisa observar quando a gente está elaborando a receita. E quando a gente vai fazer a receita em casa, né? Cuidando sempre com um mix de farinhas para obter os resultados que a gente busca, é importante que a gente saiba as características e qual é esse resultado que a gente busca, certo? Quando eu estou fazendo um pão de hambúrguer, que precisa ser leve, que precisa ser macio, fofinho, não pode ter umidade em excesso porque eu não consigo modelar esse produto. Então, por exemplo, vamos usar o pão de hambúrguer como exemplo. Pão de hambúrguer, ele é um pão mais leve, é um pão mais fofinho, né? Que é modelável, então eu preciso de uma massa consistente o suficiente, mas não tanto, né? Para conseguir manter esse pãozinho no formato sem o auxílio de uma forma. Então, tudo isso tem que ser observado. Quando a gente está fazendo esse pão de hambúrguer, a gente vai pensar, para dar mais leveza e maciez, a gente precisa de farinhas mais leves, né? Se eu coloco uma farinha de aveia no meu pão francês, no meu pão de hambúrguer, no pão francês também, que é um pão mais leve, né? No pão de hambúrguer,
e eu coloco um pouco a mais do que o necessário, né? Eu coloco em excesso essa farinha de aveia, o que vai acontecer? Eu vou pesar essa massa. Eu tenho muito amido e eu tenho muita fibra. E para que o meu pão não fique seco, eu preciso hidratar essa farinha corretamente. E aí eu preciso pôr mais líquido. À medida que eu coloco mais líquido, a minha massa vai perdendo a textura, vai perdendo a consistência. E eu não consigo modelar esse pãozinho, tá? Então ele esparrama na forma. Então é muito importante ter essa consciência. Quando a gente está fazendo um pão de hambúrguer, a gente precisa de farinhas mais leves, de farinhas mais brancas, né? A farinha de arroz, por exemplo. Amidos e féculas, como a fécula de batata, o polvilho doce, né? A fécula de mandioca, que é a mesma coisa do polvilho doce em algumas regiões. Então a gente precisa, sim, sempre colocar farinhas que me tragam a característica que eu busco. Ah, mas então quer dizer que eu não posso colocar uma farinha rica em fibras dentro do meu pão de hambúrguer? Não quer dizer isso. Você pode colocar, desde que você a coloque na proporção correta. Porque aí você consegue hidratar essa massa corretamente sem interferir na consistência dela. Então você ainda consegue modelar. Um exemplo, tem uma aluna minha, o nome dela é Diana, e ela não conhecia a farinha de trigo sarraceno antes do curso. Dentro do curso tem uma receita de hambúrguer, tá? Ela fica bem leve, bem fofinha. E aí, o que ela fez? Ela pegou a farinha de arroz, né? Trocou uma parte ali por farinha de trigo sarraceno, que é uma farinha rica em fibras, rica em proteínas, né? Agrega maciez, só que ela retém mais a umidade na massa do que a farinha de arroz branco, por exemplo. Só que ela colocou de maneira equilibrada. Então, ela, apesar de ter colocado uma farinha rica em fibras, que vai melhorar o potencial nutritivo desse pão, ela ainda conseguiu modelar esse pãozinho. Ela ficou lindo o pão dela, super macio, super fofinho, leve, tá? Mas sempre tem que ter consciência da quantidade que você coloca para você não afetar o resultado final, tá? A farinha de aveia, ela tende a pesar a massa quando é em excesso. Então, você pode usar uma pequena proporção? Pode sim, tá? Só que é uma pequena proporção se você busca um resultado mais leve e mais fofinho, tá bom? É sempre muito importante observar isso nos seus mixes. Outra coisa, farinhas ricas em gorduras, como a farinha de amêndoas, de amendoim, né? Que são farinha de nozes, que nelas mesmas tem um elevado teor de gorduras. E a gente já adiciona gordura na massa fora as farinhas, né? A gente tem ali o óleo vegetal, né? A manteiga, quem utiliza. Então, a gente já tem um percentual de gorduras. Quando a gente entra com uma farinha que também agrega gordura, a gente tem que ter um cuidado ali para que a gente não tenha excesso de gorduras na nossa massa, porque o excesso de gorduras vai pesar a massa também, tá bom? Então, quando você coloca uma pequena proporção de farinha de amêndoas, tá tudo bem, não precisa modificar a quantidade de gorduras. Exemplo, 20% de farinha de amêndoas, que não tenha no mix e você vai adicionar à parte, não tem problema porque não interfere. Agora, você vai colocar acima de 60%, 70% de farinha de amêndoas, aí sim, você tem que reduzir um pouco a gordura, porque senão a sua massa vai ficar pesada e vai trazer um resultado final que não fica leve, não fica fofinho. Pelo contrário, né? Vai ficar pesado, a massa vai ficar embatumada. Então, é importante você ter essa consciência quando você for trabalhar com o seu mix de farinhas, tá bom? Outra coisa importante, todas as minhas receitas, ou pelo menos a maioria delas, né, levam um ingrediente ácido na receita, tá? O vinagre ou o suco de limão. Geralmente eu utilizo o vinagre. E aqui pode ser qualquer vinagre, tá? Antes que alguém me pergunte aqui, eu já vou responder porque eu sei que é a dúvida de muita gente. Qualquer tipo de vinagre, tá bom? E aí você vai só observar ali qual é a coloração da massa. Se for uma massa branca, o ideal é que coloque um vinagre clarinho, tá? Para não interferir na coloração. Mas o ácido, o que ele faz na nossa massa? Ele ajuda a manter as bolhas de ar firmes, ou seja, a partir do momento que eu tenho liberação de gás, evaporação dos líquidos dentro dessa massa, eu tenho a formação de bolhas de ar, né? Formação de bolhas de ar, bolha de umidade ali dentro da minha massa. À medida que a minha massa vai esquentando, que o meu pão vai assando, a tendência é que o gás expanda dentro dessa bolha de ar, por isso que o pão cresce, né? Porque eu tenho a expansão dos gases. Quando eu não tenho um ingrediente para ajudar a manter essa minha bolha de ar firme, ou seja, impedindo que ela se rompa, eu tenho um pouquinho de prejuízo na minha leveza da massa. Por quê?
porque aí eu não tenho tanto crescimento no meu pão. E se eu tenho a fermentação prejudicada, eu tenho um pão que fica pesado e embatumado, tá bom? Então é muito importante o uso desse ingrediente ácido. Eu gosto de usar sempre em pães e bolos. Outras receitas depende, mas pães e bolos eu sempre gosto de colocar, justamente porque ele auxilia nessa manutenção das bolhas de ar dentro da massa. Conforme o meu pão cresce, minhas bolhas vão expandindo e se mantendo firmes. Eu tenho um pão mais furadinho, né, mais cheios de alvéolos, e isso promove um pão com um resultado final mais leve e mais fofinho, tá bom? Então, o ingrediente ácido ali é muito legal de você colocar na sua receita. Proporção, você pode colocar ali de 8 a 10 gramas, 15 gramas, tá? Porque ali o que vai acontecer? O vinagre vai evaporar dentro da massa, então não vai ficar com sabor residual, tá? Mas no máximo 15 gramas ali se for um pão bem grande, tá bom? Outro ingrediente que também tem relação com isso é o fermento. O fermento, ele precisa estar no seu pão em uma quantidade suficiente. E o que é essa quantidade suficiente? Até 2%, tá? Da sua massa. Por quê? Na verdade, é 2% em relação à quantidade total de farinhas, né? Se eu tenho falta de fermento, o meu pão não cresce, certo? Não cresce corretamente. Se ele não cresce corretamente, eu tenho prejuízo nessas características de leveza e fofurice. Porque se ele não cresce muito, ele vai ficar com a massa mais juntinha, mais embatumada, mais pesadinho, tá? Então, o fermento em quantidade suficiente é necessário para que você tenha uma expansão boa do seu pão dentro do forno e, consequentemente, obtenha um resultado final leve e fofinho. O fermento em excesso, ele vai fazer o seu pão crescer mais? Vai. Só que aí a gente tem alguns prejuízos, né, quanto a isso. Porque eu tenho sabor residual na massa, se eu tenho fermento em excesso, e eu posso ter uma hiperfermentação. O que é isso? Eu tenho uma fermentação rápida, né? A partir do momento que eu coloco ali no forno, o meu pão cresce absurdamente rápido. E aí, eu não tenho os demais processos químicos iniciados. Quais são esses outros processos? Eu não tenho a coagulação das proteínas, a gelatinização dos amidos, que são 2 processos químicos essenciais para darem estruturação para o nosso pão. Então, o nosso pão tá mole ali, tá líquido, sem suporte. Se eu tenho um crescimento rápido e meu pão não tá firme o suficiente, a massa pesa e o que acontece? O meu pão baixa. Então, a hiperfermentação causa isso, tá? E causa um outro problema, que são as fissuras na massa, isso antes de levar o seu pão para assar. Quando o seu pão está descansando, né, fora do forno ali, pelo tempo necessário, quando eu tenho excesso de fermento ou excesso de tempo de descanso, aí é outra coisa também, ele pode ter fissuras na massa. Então a minha massa rompe as ligações e eu tenho aberturas. Por essas aberturas vão sair os gases e a umidade da massa. E aí eu tenho como consequência um pão de baixo volume e mais seco, tá? Então eu também perco a característica de leveza e de fofurice nos pães quando eu tenho um tempo de descanso a mais na massa, em excesso, ou excesso de fermento, tá? Que aí vai acontecer essa hiperfermentação, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui que hoje eu tô meio rouca. Vamos lá. O próximo ponto que você precisa conhecer é o ponto da massa. Eu sei que conhecer o ponto da massa, quando eu falo aqui para você, pode ser muito genérico, né? Porque depende muito da massa que você está fazendo, dos tipos de farinhas que você está utilizando, do resultado que você espera daquele produto, né? Conhecer o ponto da massa é mais na prática do que na teoria. A teoria ajuda, tá? A teoria ajuda porque ela vai te dizer, olha, essas farinhas absorvem mais os líquidos, essas absorvem menos, tá bom? Só que na prática é que você vai ver isso acontecendo. Você mistura uma farinha rica em proteínas, rica em fibras, perdão, com uma farinha de arroz integral, você vai ver que é diferente o teor de absorção, a capacidade de absorção de líquidos da farinha de arroz branco, por exemplo. Então é muito na prática, mas você precisa conhecer o ponto da sua massa. E aí, falando de novo sobre o excesso de gorduras e de farinhas ricas em gorduras, né? Quando eu tenho um ponto de hidratação, quando eu tenho excesso de gorduras, excesso de farinhas ricas em proteínas, eu tendo a ter uma massa mais mole, né? Eu tendo a ter uma massa mais pesada, então eu perco essa característica de leveza e de fofurice dos pães, tá bom? Sempre muito importante, pesa a massa, tá? E qual é a proporção ideal de gorduras nos pães, por exemplo?
Veja bem, em geral, quando eu estou fazendo uma massa de pão de forma, eu utilizo aproximadamente 12% de proteínas, tá? Esse 12% é em relação à quantidade total de farinhas. A minha quantidade total de farinhas, somando estrutura, liga e maciez, são 100%, tá? E aí esses 12% é em cima dessa quantidade total de farinhas, que aí eu calculo qual é a quantidade de gorduras, tá bom? Então é aproximadamente essa porcentagem que você vai utilizar ali nos seus pães mais úmidos, tá? Quando a gente trabalha com pães mais sequinhos, né, com o pão francês, a gente vai reduzir esse teor de gorduras, tá? E outro problema, que tanto a falta quanto o excesso vai prejudicar a minha leveza e a minha fofurice dos pães, é o excesso de líquidos ou a falta de líquidos. Quando eu tenho falta de líquidos na minha massa, o que acontece? Eu tenho muita farinha, pouco líquido, e quando eu tenho pouco líquido, a minha expansão da massa é prejudicada. Então eu tenho prejuízos na fermentação desse pão. E aí, se eu tenho prejuízo na fermentação, o fermento ele precisa do líquido, ele precisa da água para se desenvolver, né, para fermentar o seu pão. Se você não tem a água, você não tem a fermentação adequada. Então é importante demais. A falta de líquidos vai prejudicar a sua fermentação e, consequentemente, a massa do seu pão vai ficar mais pesada, mais baixinha, mais embatumada, tá? Então é muito importante sempre você observar esse ponto de hidratação para você não colocar líquidos a menos dentro da sua massa. Mas aí você, com medo disso, né, pode adicionar líquidos a mais. Isso prejudica a sua massa? Sim, prejudica a sua massa, tá? Então é muito importante. Você precisa conhecer o ponto de hidratação e se você está começando, né, que você ainda não tem experiência com os tipos de farinhas, não consegue identificar ainda se aquele é o ponto ideal daquela massa ou não, eu recomendo que você pegue no YouTube, pode ser no meu canal, que no meu canal eu explico detalhadamente o ponto da massa, mostrando para você qual é esse ponto. Então você vai ver lá, todo no final de cada massa, eu levantando a espátula com a massa, para você ver a consistência, qual é a textura que você precisa deixar a sua massa crua, para que o seu resultado final não fique seco, não fique esfarelando, para que ele cresça bem, fique fofo, fique leve, tá bom? Então é muito importante observar o ponto de hidratação. Líquidos em excesso, o que vai acontecer? Eu tenho água demais dentro da minha massa de pão. Então, primeiro que ele demora mais para assar, porque eu preciso evaporar essa água toda. Se você deixa o tempo mais ou menos recomendado na receita e você colocou água a mais, você vai tirar o seu pão do forno e ele pode baixar, porque eu tenho prejuízos na estrutura, tá? Então, eu vou ter um pão com a massa mais pesada. Se ele baixar, né, vai ficar mais embatumadinho o miolo do pão. Então, é sempre importante você observar o ponto de hidratação das suas massas para que você obtenha pães fofinhos e leves. Certo? Próximo ponto que você precisa observar. E aqui você pode falar assim, nossa, mas isso é um passo muito simples, né? É simples, só que ele é negligenciado por muitas pessoas. Era por mim lá no início. Eu negligenciava esse passo porque eu não sabia da importância que ele tem durante a execução da nossa receita. E qual é esse passo? Organizar os ingredientes antes de você iniciar a execução da massa. Por quê? Porque se eu deixo, por exemplo, estou fazendo uma massa de pão e aí conforme eu vou colocando ali os ingredientes, eu vou pesando dentro do meu molde da batedeira, né, do recipiente da batedeira, por exemplo. E aí eu tô lá batendo a massa, já coloquei os líquidos, percebo que não tenho gordura, não tenho óleo vegetal em casa. O que vai acontecer? Eu vou deixar a minha massa parada para eu ir comprar o óleo vegetal, e aí se eu deixo a massa parada, como as farinhas sem glúten, né, elas só absorvem os líquidos de maneiras diferentes, e conforme vai passando o tempo, elas vão absorvendo, né? Vão absorvendo ali os líquidos. Se eu deixo a massa parada, a minha massa tende a ficar seca dentro do forno, né, tende a não crescer tão bem e a ficar ressecada ali, esfarelando um pouquinho, tá? Então é muito importante. Primeiro você vai se organizar, né? Que é o segundo pilar do método. Você precisa se organizar. Então, você vai preparar a sua forma, vai ligar o seu forno para o pão não, né? Vai preparar a sua forma, vai separar e pesar os seus ingredientes. Somente depois que você já separou tudo na bancada é que você vai começar a executar a sua receita, tá? Para que você faça tudo na ordem indicada, porque a ordem de adição dos ingredientes é muito importante, eu já vou falar sobre isso também.
E o tempo entre uma adição e outra também é muito importante. Você não pode ficar meia hora batendo seu pão, né? Você tem que ficar ali uns 10 minutinhos, 15 minutos no máximo, fazendo a sua massa de pão, tá bom? Então, é muito importante observar esse passo. E ele é negligenciado por muitas pessoas. Ah, não, hoje eu não quero sujar muitos potinhos, né? Quem não quer sujar muita louça? Só que, principalmente no início, depois, quando você ganhar experiência, você pode fazer isso. Desde que você separe os ingredientes, né? Deixa ali tudo em cima da bancada que você vai precisar. Certifique-se de que você tem tudo em casa. E aí sim, depois, quando você tiver experiência bastante, você vai poder fazer sem sujar muitos potinhos. Mas no início não recomendo que faça, porque você pode ter prejuízos na sua massa, tá? Tem uma aluna minha, a Solidê, que inclusive o que ela faz? Ela separa os ingredientes e coloca um do ladinho do outro na ordem que eles devem ser adicionados à receita. Assim facilita, né? Você já olha a sua receita, vê quais são os ingredientes, qual é a ordem de adição. Você já prepara ali na sua bancada, na disposição certa, e aí você já vai adicionando sem perder tempo, sem atropelar os passos ali, tá? Porque é muito importante. E o outro passo que é muito importante é incorporar muito bem esses ingredientes. Não adianta você pegar essas farinhas, né? Bater ali 15 segundos com o líquido e achar que a sua massa tá legal. Você tem que bater esse pão, essa massa de pão, por uns 3 minutinhos. Por 2 motivos. Primeiro, você vai incorporar muito bem os ingredientes. Segundo, você vai incorporar ar nessa massa. E o que o ar proporciona nas nossas massas? Leveza. Então, quando eu tenho, por exemplo, na receita do pão francês, eu bato por uns 3 ou 4 minutos, ou mais, 5 minutos, não me lembro exatamente na receita. Nessa receita que tá no YouTube, eu não sei qual é exatamente o tempo, mas é aproximadamente isso, uns 4, 5 minutinhos. Porque eu preciso incorporar muito bem, eu preciso de uma massa bem líquida, né? Bem lisa, perdão. E eu preciso de ar dentro dessa massa, tá? Então, por isso que eu bato por mais tempo. Ah, mas o pão sem glúten não precisa sovar. Não precisa sovar, só que a gente precisa incorporar muito bem esses ingredientes. A massa não pode estar empelotada, ela precisa estar lisa, tá? Pra gente conseguir obter um resultado final leve, fofinho, que cresça bem, né? Fazer à mão, dá pra fazer tranquilamente. Todas as receitas dá pra fazer na mão, porque é uma massa mais cremosa. Só que a gente precisa incorporar muito bem esses ingredientes. Por isso que todas as vezes que alguém me pergunta, eu posso fazer essa massa de pão na mão? Pode sim, só que você precisa bater muito bem essa massa. Sempre coloco isso, tá? Para você ter uma massa lisa e não prejudicar o crescimento, né, a fermentação desse pão dentro do forno, certo? E aí aqui, tratando de incorporação de ingredientes, de ordem de adição, tem uma coisa muito importante que você tem que observar, que é o método de preparo dessa massa, tá? Em geral, as massas que eu faço de pães, eu utilizo o método reverso, método cremoso reverso, tá? O que é isso? Quando eu estou fazendo uma massa pelo método cremoso reverso, eu coloco as farinhas e em seguida eu incorporo a gordura, né? O óleo vegetal, no caso. Então, o que eu estou fazendo com isso? Quando eu coloco a farinha e em vez de hidratar com água, eu acrescento o óleo e bato, eu estou encapsulando as minhas partículas de farinhas, certo? Eu estou colocando óleo ao redor das minhas partículas de farinhas. O que isso vai acontecer? O que vai provocar na minha massa? Impede que as minhas farinhas absorvam a água. Se eu faço essa inversão na ordem de adição dos ingredientes, eu vou ter um resultado final seco, esfarelento, porque eu não tenho a hidratação correta, a hidratação adequada das minhas farinhas dentro da minha massa de pão, porque eu encapsulei as partículas de farinhas, tá? Esse método, ele é usado lá na panificação, na confeitaria tradicionais com farinha de trigo e tem um objetivo de encapsular as partículas da farinha de trigo, que é o quê? Para o bolo, na verdade, que é usado mais esse método, o objetivo é o quê? Não desenvolver o glúten ou desenvolver uma pequena parte só, porque se eu desenvolvo o glúten na massa de bolo, eu vou ter um bolo firme, um bolo duro, né? E não é o objetivo lá na panificação convencional. Aqui, trazendo para nossa panificação sem glúten, né, restritiva, a gente não faz nessa ordem, a gente vai trocar a ordem. Então, a gente vai colocar as farinhas no nosso bowl da batedeira, por exemplo, e em vez de colocar o óleo, nós vamos colocar a água. Nós vamos hidratar essas farinhas antes de acrescentar a gordura.
pode observar nas minhas aulas aqui de receitas de pães que a gordura, ela entra por último, tá? Quando não tem o fermento químico. Então, ela entra ali depois que eu já incorporei a água nas farinhas. Então, eu já hidratei as minhas farinhas. Aí sim, eu posso entrar com a gordura que eu não vou interferir na retenção de líquidos. E por que que a gordura impede a retenção de líquidos pelas farinhas? Porque o óleo não se mistura com a água, certo? Se eu tenho óleo na minha partícula de farinha, a água não vai entrar na minha partícula de farinha. Então, eu prejudico o crescimento dessa massa, a hidratação dessas farinhas e, consequentemente, eu vou ter um resultado final farelento, né? Que não cresce bem, ressecado, por conta dessa troca de adição de ingredientes ali, na ordem de adição de ingredientes. Então, é muito importante observar isso, tá bom? Bom, observando todos esses cuidados que eu falei, você vai conseguir obter, sim, um pão que fica leve, que fica fofinho, que cresce bem, que fica todo furadinho, cheio de alvéolos, que fique macio, que fique úmido. E você vai conseguir manter essas características por mais tempo se você assar pelo tempo correto e armazenar corretamente esse seu pão sem glúten. Certo, gente? Bom, esse aqui era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido clara. Que eu tenha sido clara e que vocês tenham entendido a importância de você seguir o método, tá? Para você conseguir executar corretamente a sua receita e obter pães leves e fofinhos e macios, deliciosos, lindos, né? Porque eles vão crescer bem, vão ficar douradinhos por fora. Então, é muito importante vocês observarem esses passos, seguirem esse método, tá bom, gente? Agora, deixa eu ver se vocês têm dúvidas para eu responder. Podem mandar no chat aí. Vamos lá. Boa tarde, eu gostaria de perguntar se tem algum pão que não vá nada de carboidrato. Estou com esteatose e queria uma receita que eu pudesse fazer e comer. Pode me ajudar? Silvana, todos os meus pães têm carboidrato, porque nas farinhas a gente tem carboidrato, tá? Então, o que você tem que observar ou, né, com o seu médico, com o seu nutricionista, é ver qual é a porcentagem de carboidrato que você pode consumir. Porque aí tem outros tipos de dietas. Essa dieta que a gente trabalha aqui no canal, que eu trago receitas, é somente sem glúten, tá bom? Então a gente não trabalha, eu não trabalho com nada com glúten. Nada, nada, nada. Mas tem carboidrato. Então você tem que buscar um outro tipo de dieta. Talvez a low carb, né? Talvez a cetogênica. Isso vai depender do percentual de carboidratos que você pode consumir, tá bom? Mas isso aí é o médico que vai te falar, tá? O seu nutricionista, tá bom? Sônia, é normal o pão ficar seco no segundo dia? Olha só, não é normal, tá? Claro que o pão sem glúten ele resseca mais rapidamente. Mas se você usa uma receita equilibrada, observa o ponto de hidratação, está no ponto correto, assa pelo tempo adequado, não deixe o seu pão esfriando dentro do forno. Assim que o seu pão esfria, você armazena esse produto, isola esse produto do ambiente, ou seja, coloca em sacos de congelamento, né? Em um pote bem fechadinho. Você vai manter essa característica até o dia seguinte, pelo menos. Então, depende muito da sua receita e do jeito que você assa e armazena esse pão, tá? O que eu recomendo? Pro dia seguinte, a gente consegue deixar ali na bancada, dentro de saquinhos de congelamento bem fechadinhos, tá? Que ele vai ficar macio. Mas, se você quer manter essas características iniciais no seu produto do dia que você fez, o que eu recomendo é que você congele esse pão, tá? Então, se for um pão de forma, depois que ele estiver frio, fatia o pão, coloca as fatias dentro de sacos de congelamento ou então embale individualmente com o plástico filme, coloque no freezer para congelar, tá bom? Que aí quando você for descongelar esse pão, se tiver só a porção, né, só a fatia, você pode levar ao micro-ondas por alguns segundos apenas, só para descongelar. Pode levar à torradeira, sanduicheira, ao forno novamente, se você preferir, tá? Mas o ideal é você congelar esse pão para manter as características iniciais na massa. Só que para ele ficar seco no dia seguinte, você tem que observar muito a sua receita, tá bom? Exemplo, a receita do pão francês é uma receita que vai pouca proteína, vai pouca gordura, né? Então, não vai ovo. Então, a gente tem ali já uma característica seca no pão. Se eu deixo de um dia para o outro,
em cima da bancada, ele vai ficar mais firme sim, tá? Ele tende a ficar mais firme do que os outros tipos de pães, por exemplo, o pão de forma, que é mais úmido, né? Ele vai sim ficar mais firme, por isso que eu recomendo sempre congelar no mesmo dia que você fez. Tenho dificuldade para colocar a goma xantana porque as receitas sempre são em peso e não em colher, o que seria mais fácil, porque não tem como pesá-la. Sônia, o ideal é você comprar uma balança culinária, tá? Principalmente para receitas sem glúten e principalmente se você está começando. Por quê? Porque as receitas sem glúten levam uma quantidade maior de ingredientes e levam quantidades pequenas de ingredientes e que se essa quantidade for alterada, o resultado final será totalmente modificado. Um bom exemplo é a goma xantana. A goma xantana, se você coloca 1 grama a mais, você já altera o resultado final. Então, o ideal é você ter uma balança culinária para poder fazer as suas receitas com padronização, tá? A balança é baratinha, gente. Se vocês pesquisarem, aproveitem a Black Friday de hoje. Pesquisem ali na internet, eu paguei R$30 na minha balança, é bem baratinho. É um investimento, claro que nem todo mundo dispõe dessa condição para fazer. Mas quando você puder, sim, adquira uma balança, porque vai fazer muita diferença no resultado final, tá bom? Márcia, Elizabeth, Mari, boa noite. Eliane, Ana Maria, Daiane. Por qual farinha posso substituir o fubá na receita? Daiane, é o seguinte, o fubá é uma farinha de estrutura, certo? As farinhas de estrutura têm que ser substituídas dentro do mesmo grupo. Então, você vai escolher uma outra farinha de estrutura para colocar no lugar da farinha de fubá. O fubá, ele é mais seco, é rico em fibras, então ele retém muito a umidade da massa, não dá liga, não dá maciez para o seu produto. Você precisa adicionar outros tipos de farinhas junto. E aí, quando você vai substituir o fubá numa receita, e aí vai depender muito da receita que você está fazendo, né? Se for um bolo de fubá, aí não vai ficar um bolo de fubá, mas você consegue substituir. Então, você pode substituir o fubá, por exemplo, por uma farinha de arroz integral, por uma farinha de arroz branco, tá? Por uma farinha de trigo sarraceno. Claro que qualquer modificação dos ingredientes vai modificar também o resultado final. E aí, quando você faz essa troca, você precisa observar o ponto da massa para você não perder o ponto ali, tá bom? Mas você pode substituir por qualquer farinha de estrutura. Qual é o mix de farinhas para pães? Depende da receita. Cada receita minha tem um mix diferente, tá bom? A proporção, ela é mais ou menos a mesma. Só que as farinhas são diferentes, tá? Os tipos de farinhas, as combinações, porque cada pão tem um resultado final diferente. Um pão de forma vai me dar um resultado final diferente de um pão francês. Então, eu preciso adequar o meu mix às características do pão, tá? Ao que eu busco como resultado final. Por isso que não tem como eu te passar um mix único que vai funcionar para todas as receitas, porque não existe, tá? Um mix único que funciona para todas as receitas não existe. A gente precisa adequar a depender do tipo de receita que a gente está fazendo, tá bom? Os pães vão muitos ovos. Por quê? Sirlene, os meus pães não vão muitos ovos. Geralmente vão 2 ovos, né? 100 gramas de ovos nos pães. Aí depende da receita que você está fazendo, tá? Vão menos ovos do que os bolos, metade da quantidade, inclusive. Quando eu quero um pão que fique mais macio, só que eu tenho farinhas mais secas na massa, aí eu adiciono um pouquinho mais de ovo. Exemplo, o pão de milho ou um pão integral, ele tem uma característica mais seca, né? Porque são farinhas diferentes aí que a gente coloca. Então, colocar um ovo a mais, né? Uns 50 gramas a mais ali, é legal para trazer mais maciez, tá? Mas eu tenho que ver qual é essa quantidade de ovos que você está se referindo, que você acha muito, tá? Ah, Sônia, então peraí. Você tem balança. Então, sua balança tem uma sensibilidade alta, ou seja, ela não pesa quantidades pequenas. Aí nós resolvemos o problema, então. O que é que você vai fazer? Eu tô com um copo aqui. Ignora a água. Imagina que ele esteja vazio. É o seu recipiente, tá? O que é que você vai fazer? Você vai ligar a sua balança, colocar o copo na sua balança e não vai parar a balança. Não vai tirar o peso do copo. Vai deixar com o peso do copo, vai conferir. Por exemplo, deram 100 gramas, tá? Exemplo. Você precisa de 7 gramas, né? Que você colocou aqui. 7 gramas de goma xantana. O que você vai fazer? Vai colocar 7 gramas aqui até o meu peso subir para 107. Então, assim que você pode pesar em uma balança que não tem uma sensibilidade baixa, tá bom? Então, dessa maneira, coloca o recipiente, não para a balança e adiciona o ingrediente que você quer na quantidade que você precisa na receita, tá?
que mais? Suzana, suas receitas são perfeitas porque as medidas são em gramas. O sucesso é certo. Obrigada, Suzana. Quando a gente tem medidas em gramas, né, a gente tem uma facilidade muito maior de acertar a receita. Por quê? Quando a gente trabalha com xícaras ou colheres medidoras, o jeito que eu meço em casa pode ser diferente do seu, né? Se você coloca, por exemplo, a sua farinha dentro da xícara medidora e aperta com uma colher, você vai ter uma compactação ali da sua farinha, você vai colocar mais farinha na sua receita, se eu não fiz assim, né? Se você não faz isso ou deixa uma cheinha, né? A sua xícara baulada ali com farinha, vai dar diferença. Então, pequenas proporções causam a diferença no resultado final. Então, é muito importante ter o uso de gramatura. Ótimo, pronto. Vamos ver se alguém tem mais dúvida. Já esclareci todas aqui. Por nada, gente. Doze de proteína, você diz óleo ou ovos ou os dois. 12% de gordura, tá? Não de proteína, e eu me refiro ao óleo, a gordura mesmo. Ovos são outra proporção, tá bom? Outra porcentagem. São óleo ou manteiga, se você utiliza. Tem várias receitas de pães no canal, tá, Ana Maria? Inclusive, as do momento, né? É o pão francês e de pão brioche. Então, pesquisa aí pra você fazer em casa. Márcia, não fiz ainda um pão que ficasse bom e gostoso. Sempre deixa a desejar. Márcia, você já testou alguma receita aqui do canal? Só pra eu saber. Se você já testou e não gostou, a gente vai melhorar, tá? Só quero saber se você já fez alguma daqui. Não, né? Então testa. Ó, tem o pão brioche que todo mundo que faz ama a receita. Então pega ali o pão brioche, faz em casa pra ver se você gosta. Tem o pão francês, que precisa de um pouquinho mais de cuidado, mas também você consegue fazer em casa. Tem pão de batata doce, que fica maravilhoso, super úmido, não fica com sabor de batata doce, tá? O purê é só usado para trazer umidade e maciez pro pão. Então, o pão de batata doce fica delícia. Tem a focaccia, tem pão doce. O que mais que tem? Tem o pão sem glúten normal, pão de forma. Então, tem várias receitinhas para você escolher, tá? Só uma dica que enquanto vocês vão fazendo pergunta aqui, eu lembrei agora, que tem uma outra coisa que prejudica também a leveza e a fofurice dos pães, que é o excesso de goma xantana, né? Que a Sônia perguntou aqui sobre a quantidade de goma xantana, eu me lembrei. O excesso de goma xantana prejudica também a leveza e a fofurice do seu pão, de que maneira? Quando eu tenho, pensa só, você tá sendo puxada por elásticos, né? Elasticidade na massa. Quando você puxa, a goma xantana tá te puxando, ou seja, a massa do pão tá sendo comprimida pela goma xantana, ela não consegue expandir porque tem uma força puxando ela para baixo. Quando a gente tem o excesso de goma xantana na massa, é esse o efeito que acontece. Então eu tenho muita elasticidade, tenho as ligações muito apertadinhas aqui, e com o excesso de goma xantana eu posso ter um prejuízo no crescimento dessa massa, e o resultado final vai ficar mais seco, mais duro, tá? Não fica tão leve e fofinho.